Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, nossos vídeos semanais. Tal como vocês sabem, todas as segundas-feiras subimos um vídeo novo. E antes de continuarmos, se não estás subscrito no canal, eu já te peço que te subscrevas. E depois de veres o vídeo, se gostares do conteúdo, deixa por favor um like, que isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E assim também, claro, me ajudas ou me motivas a continuar a criar mais conteúdos, ok? E hoje vamos estar a falar sobre filtros. Vamos falar sobre filtros. Esse provavelmente vai ser o último vídeo dessa série aqui que estamos a falar nos últimos dias sobre as dinâmicas dos relacionamentos. Claro, se o pessoal pedir nos comentários ou talvez querer que continuemos a falar sobre o assunto, provavelmente vamos gravar outros vídeos com assuntos mais específicos, mas no momento esse vai ser o último vídeo sobre esse tópico e vamos então continuar, como sempre, com os nossos temas normais, diversos de reflexão aqui no canal. Agora, o que eu quero falar sobre filtros? Nos últimos dias, nos últimos tempos, eu tenho conversado muito com vários amigos e eu já mencionei isso aqui várias vezes no canal. Eu converso com vários amigos e sempre que nós falamos sobre questões de relacionamentos, né, é claro que nós falamos de muita coisa, falamos de muitos detalhes. E eu pude perceber que na maioria dos casos, a maioria dos homens, nesse caso, eles têm um certo nível de filtros, né? Todos têm um padrão, todos têm as suas preferências, claro, as suas escolhas, mas há algo que para todos é comum. E antes de eu continuar aqui a dar os detalhes, dos pontos que eu encontrei em comum em todos os homens, ou em quase todos, deixa eu mencionar que no geral é assim, mas isso não significa que todos sejam assim. E isso tampouco significa que a exceção faça a regra. Existem exceções, mas as exceções não fazem a regra. Mas por regra geral, quando se trata de homens maduros, homens crescidos, homens conservadores, cristãos, normalmente todos vão estar de acordo com esses pontos que eu vou mencionar aqui. Nesse caso, que tipo de filtros é que eles utilizam e as preferências. O primeiro ponto que, na maioria dos casos, os homens preferem ou eles valorizam muito são os valores cristãos, nesse caso, ou então as crenças. Nesse caso, eu sei que pode chegar a ser um pouquinho discutível, mas quando se trata principalmente de cristãos, e eu no meu caso, a maioria das pessoas que me rodeiam são cristãs, não todas, mas a maioria, e incluso as que não são cristãs, também têm esse mesmo ponto de vista. Pelo menos, se não são cristãos, são conservadores, e quase sempre todos preferem estar com alguém que tem bons princípios, bons princípios religiosos, porque eles perceberam, ou nós os homens percebemos, que na maioria dos casos isso influencia bastante na maneira em que as pessoas pensam e na maneira em que essas pessoas se relacionam com outras. Então, esse é um dos pontos principais e é o primeiro de todos. Eu, no meu caso particular, se uma mulher não for cristã, está completamente fora de questão. Ela pode ser a mais linda do mundo, pode ser a Rihanna, pode ser a mais rica, pode ser olhos azuis, ela pode vir com todas as forças a se oferecer para mim, eu simplesmente não aceito, pelo simples facto de não ser cristão. Eu sei que outros podem duvidar disso, mas quem me conhece sabe, e muitos outros homens também têm essa mesma perspectiva. Se não for cristão, esquece. Os homens simplesmente tiram o pé. Volto a mencionar, não é questão de todos, tem uns que talvez não se importem tanto assim, por isso é que todo mundo está casado, mas claro que nesse caso são homens também que não são cristãos e que nem sequer se importam tanto com tais valores, ok? Esse aqui é um dos primeiros pontos, ou seja, o primeiro ponto que eu percebi que a maioria dos homens valorizam na hora de encontrar ou entrar num relacionamento a sério. O segundo ponto, um dos mais fundamentais também, é sobre a personalidade e o caráter. Isso aqui, claro que está diretamente relacionado com o primeiro ponto, que é a questão das crenças, né? E a questão da religião, essa coisa toda. Porque nós sabemos que quando se fala de caráter, quando se fala de personalidade, isso sempre está ligado a algo um pouco mais além do que nós somos. Claro que existem pessoas de até um bom caráter que não são
não fazem parte de nenhuma religião, até um certo ponto, né? Quase todo mundo tem uma religião, mas nesse caso a questão da crença influencia bastante nessa questão do caráter e da personalidade. E aqui eu quero fazer um pouco de pausa, porque eu quero aqui adicionar alguns outros detalhes, tá? que tem muito a ver com esse ponto. Nesse caso, a questão do caráter e a personalidade. Tem um tema que é muito discutido. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui uma vez. Vou colocar aqui o card. Ultimamente eu esqueço muito, não sei se sai desse lado ou desse lado, mas anyway, eu vou colocar aqui um card onde eu falei, do vídeo onde eu falei sobre o passado. O passado importa ou não? O passado importa ou não? Eu, pelo menos, com todos os homens que eu tenho conversado, eles todos me dizem a mesma coisa. O passado delas importa. Tem vários amigos meus que afirmam que se eles se aperceberem que a pessoa que eles querem teve um passado muito promíscuo, já teve 3, 4, 5 namorados, talvez 3 tá bom, mas a partir dos 5 já começam a pensar 2 vezes. Se uma mulher já teve um passado muito promíscuo, com mais de 5 parceiros, eles já voltam para trás, porque eles acreditam que não é boa opção. E nós, por sermos cristãos, nós sabemos que quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa nasce de novo, essa pessoa é nova, essa pessoa é transformada completamente, todas as coisas são feitas novas, né? E então, nesse caso, essa pessoa, digamos que já é pura novamente e nós podemos estar num relacionamento com ela. Mas na maioria dos casos, nós sabemos que na teoria isso é bom, mas na prática não aplica muito. Então, muitos homens às vezes evitam bastante entrar em um relacionamento onde a mulher foi muito promíscua. E aqui entra um ponto muito discutido. Mas os homens também são muito promíscuos. Sim, os homens também. Mas, infelizmente, nós sabemos que a maneira em que a promiscuidade feminina é vista não se compara à maneira em que a promiscuidade masculina é vista. São completamente diferentes. Isso é um tema discutível. Também já mencionei isso no vídeo sobre se o passado importa ou não. Podemos até um dia falar sobre isso, o porquê, dar as razões, essa coisa toda, as suas implicações morais e na sociedade. Mas, feliz ou infelizmente, a maneira em que a promiscuidade feminina é vista é completamente diferente da promiscuidade masculina. Então, na maioria dos casos, o passado da mulher importa muito. Uma mulher que teve muitos relacionamentos no passado, se o homem se apercebe disso, automaticamente acaba descartando ela, ou acaba descartando essa possibilidade, ou então vai com muitas desconfianças já. Outra coisa que também entra nessa questão do caráter e a personalidade é a questão da exposição. A maioria dos homens não gostam muito da ideia de que uma mulher seja muito exposta nas redes sociais. Mais uma vez falo, existem casos e casos. Claro que também existem motivos específicos, né, para ver por que essa mulher é exposta nas redes sociais. Um exemplo, se uma mulher é cantora, é claro que ela vai estar exposta nas redes sociais. Se uma mulher trabalha com marketing digital, de alguma maneira, criação de conteúdo, pregadora do evangelho, não sei, é claro que ela vai estar exposta nas redes sociais, querendo ou não. Mas se ela não faz nada disso e ela é exposta nas redes sociais, talvez só pelas fotos que posta, pelos vídeos, os restaurantes que ela frequenta, isso aqui chega a ser uma bandeira vermelha, tal como dizem, né? As pessoas dizem red flag. Chega a ser uma red flag para muitos homens, porque os homens não querem que uma mulher seja muito exposta nas redes sociais, porque isso deixa muito a desejar. Tipo, os homens criam aí certos cenários, por que ela tem que se expor nas redes sociais, o que ela vende se expondo nas redes sociais. Então, na maioria das vezes, os homens têm muito receio de entrar em relacionamento onde as mulheres são publicamente expostas nas redes sociais. Volto a dizer, existem casos e casos, existem pessoas que precisam mesmo estar expostas nas redes sociais, mas tem outras que não têm motivo nenhum. Então, quando um homem entra no perfil de uma pessoa e já encontra 1000 seguidores e muitas fotos, às vezes fotos
não bem interessantes, sem necessidade alguma, os homens já retrocedem. Um outro detalhe que talvez não tenha muito a ver com a questão do caráter e personalidade, mas tem a ver com a idade. É bem comum que os homens prefiram mulheres mais jovens. Isso é uma questão biológica, é uma questão natural, é uma questão, sei lá, chamem como quiser, uma questão sociológica, psicológica, chamem como preferirem, mas normalmente os homens preferem se relacionar com mulheres mais novas. E tudo que eu estou aqui a falar, eu vou pedir, se algum homem ver esse vídeo e estiver de acordo comigo ou estiver em desacordo comigo, deixa aí nos comentários, tá? Se o que eu falei está completamente de acordo com o que tu pensas como homem, escreva aí nos comentários. Eu concordo ou não concordo. Simplesmente podes deixar aí nos comentários para as pessoas não pensarem que eu estou aqui a falar só pela minha forma de pensar, ok? Então, a idade influencia muito. Muitas vezes os homens preferem estar com mulheres mais jovens. Isso não é discutível. É só olharem por aí, homens de 40, 50 anos a se relacionarem com mulheres jovens de 20 a 30 anos. Então, isso é indiscutível também. Agora, outro ponto que é muito essencial nesses casos, um próximo ponto, é a questão do compromisso com a família. Eu sei que a geração atual, muitos, ou a maioria, não querem ter famílias, não querem ter filhos nem nada, mas homens que queiram entrar em relacionamentos sérios, a maioria deles querem que a esposa ou a namorada ou essa futura parceira seja uma pessoa muito compromissada com a família, porque isso vai garantir pelo menos um ambiente bom na família, né? Vai permitir com que quando eles se casem, quando tenham filhos, essa pessoa realmente tenha um compromisso com a família. Eu vi recentemente um caso de uma mulher que foi condenada, ela acho que foi nos Estados Unidos, já não me lembro, que ela simplesmente saiu de viagem e abandonou o filho em casa, deixou o filho acho que era menor de 1 ano, algo assim, já não me lembro muito bem, mas deixou o filho trancado em casa e ela saiu de viagem. Deixou o filho em casa e parece que 2 ou 3 dias, 4 dias depois, o filho acabou falecendo, porque a criança ficou sozinha. É um tema, não sei onde é que estava o pai, não sei o que aconteceu, mas essa pessoa simplesmente decidiu viajar e deixou o filho trancado em casa. E ela foi condenada, acho que, à cadeia perpétua. Aconteceu recentemente nos Estados Unidos. E isso é só para dar um exemplo. Quem é que gostaria de estar com uma mulher assim, que se preocupa mais com as suas viagens do que cuidar o seu próprio filho? É uma loucura, né? Então, normalmente, homens que queiram entrar em um relacionamento sério olham muito nessa parte, velam muito nessa parte. Será que essa pessoa vai ser uma boa parceira? Será que vai se importar em cuidar da família? E quando falo da família, não é só o filho como tal, mas é até o próprio esposo, até como é que vai ser o desenrolar, o ambiente dentro desse relacionamento, dentro dessa casa, quais vão ser as suas prioridades. Isso aqui é algo que também importa muito aos homens. Um outro ponto, isso está um pouco mais ligado com o ponto que nós tratamos anteriormente sobre o caráter e a personalidade, é a questão da maturidade emocional. Homens, principalmente os homens um pouco mais crescidos, a partir dos 28, 29, 30 anos, até homens um pouco mais jovens, eles velam muito na questão da maturidade emocional. Se uma mulher não tem uma maturidade emocional muito bem acentuada, é bem provável que esses homens recuem. Eu já me deparei com situações onde a mulher até era linda, era interessante, até estava interessada também, mas desde o momento em que eu descobri que essa pessoa não é emocionalmente preparada, eu simplesmente preferi me afastar, porque eu sei que isso vai ser uma dor de cabeça. E eu sei que normalmente as mulheres crescem, né? Os homens ajudam as mulheres a crescerem, mas chega um ponto em que os homens já não querem mais isso, já estão cansados disso, já não querem mais ajudar uma pessoa a crescer, porque nessa questão, isso são coisas que as mulheres podem ganhar sozinhas, sem a necessidade de estar com um homem. Podem crescer sozinhas através dos conselhos das amigas, dos amigos, dos pais, dos familiares, dos irmãos, da igreja. Então, isso é uma questão que pode ser trabalhada fora de um relacionamento. Por isso é que essa é uma das coisas que também
conta bastante, ou seja, influencia muito. Então é necessário que as mulheres tenham esse crescimento, essa maturidade emocional. Ela é válida assim. E um outro ponto, um último nesse caso, que ele não é muito assim importante, mas também é importante, é o estilo de vida, o lifestyle, né? Como as pessoas dizem. Uma mulher que não tenha um estilo de vida saudável deixa muito a desejar também. Pelo menos com os amigos que eu converso, nós às vezes falamos de certo tipo de mulheres, falamos de preferências, e quando nós mencionamos um certo tipo, que eu nem vou falar aqui no vídeo, as pessoas falam, não, aí eu não quero. É só ver, por exemplo, quando vem uma mulher que não se cuida, às vezes não gosta de fazer exercício, come bastante, às vezes engorda, essa coisa toda. Os homens, na maioria das vezes, não querem entrar num relacionamento assim. Ainda que essa mulher seja cristã, bom caráter, não seja exposta, compromissada com a família, mas se ela não se cuida bem fisicamente, se ela não cuida da saúde dela, isso aqui também faz muitos homens recuarem. Claro que há homens que não se importam, mas na maioria dos casos, os homens se importam sim com isso. E isso aqui são coisas que eu constatei, tal como eu mencionei. Talvez existam homens que não se importem com nada disso, e eu sei que existem bastante. Mas a exceção não faz a regra, ok? Mais uma vez, se tu és homem, viste esse vídeo e concordas com algum dos pontos que eu mencionei aqui ou com todos, podes deixar aí nos comentários, concorda. E se discordas de algum, também deixa aí nos comentários. E se tu és mulher, me diz aí o que é que tu achaste, ok? Obrigado por mais uma vez teres visto esse vídeo até o final. Eu agradeço bastante mesmo. Lembro mais uma vez, se não estás subscrito, subscreva-te no canal. E temos vídeo aqui todas as segundas-feiras, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!